Rosa é só de menina e azul só de menino. Mentira, né? Também é mentira que as meninas brincam de boneca apenas quando são crianças. Muitas mulheres, quando têm filhas de verdade, enchem as filhas de laços, meias rendadas, tudo que a imaginação permite. Já quando um homem mulherengo vai ser pai de menina, os amigos falam que é castigo. Principalmente se esses mesmos amigos forem pais de meninas. Claro que isso não é regra, mas uma grande verdade impera no chá Revelação. Ele diz muito sobre diferentes expectativas sociais ligadas a meninos e meninas, concordam? Só que colocar uma pessoa no mundo é confrontar-se diariamente com quebra de idealizações. Um filho é um ser com vontades próprias, com necessidades singulares. Não é um clone nosso com upgrade. E educar esse filho para um mundo diferente do que a gente conhece até hoje é um desafio diário para pais, mães principalmente. Porque a gente ainda vive numa era onde o peso maior da educação está nos ombros femininos. Meu nome é Larissa, eu sou criadora de conteúdo sobre os dilemas do maternar e do não maternar. E toda segunda-feira eu promovo uma roda de conversas que nos ajuda a decidir. Filhos, ter ou não ter? Roubei aqui o livro do Renato Caminha para a gente exemplificar, porque hoje eu convidei exatamente esse expert internacional que escreveu não só esse livro, mas outros 23. E o mais recente dele, pessoal, é o Mitos da Parentalidade, livrando os pais da culpa infundada, que saiu do forninho no final de setembro e a gente vai falar dele hoje também. Renato já está aqui com a gente, vou conectá-lo. Aqui a conexão, eu quero lembrar vocês que no final da live de hoje, eu não vou ler um trechinho do meu livro, como geralmente eu faço nos papos de segunda. Eu vou mostrar e comentar a capa do meu filho escrito, que vai ser lançado pela Amazon nessa quinta-feira, dia 9, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Renato, você tá de rosa por aí? Boa noite, de rosa. Ah, muito bem. Meu caro, muito obrigada pelo aceite, viu, de estar com a gente hoje. Eu sei que o papo vai ser ótimo. Quem tiver perguntas, podem mandar e também encaminha aí no aviãozinho para todo mundo que precisa ouvir esse mestre aí da educação parental. Eu tenho várias dúvidas, várias perguntas, mas quero que todo mundo também participe. Então vamos fazer valer esse tempo juntos. Larissa, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu queria saber, você que é pai de gente, pai de tantos livros e também um educador muito consagrado de pais, que você contasse pra gente por que que a frase educar é uma delícia e um privilégio, na verdade, é uma balela. Porque, primeiro que ela vem do meu último livro, que é esse aqui, ó, O Mitos da Parentalidade, né, livrando os pais da culpa infundada, que vem de prática clínica, de consultório, que eu sou terapeuta, e que nesses anos todos eu tenho visto os pais se martirizando com conceitos que eles aprendem na sociedade e que são incapazes, impossíveis de serem aplicados na vida real. E um deles é que a parentalidade, hoje eu falo parentalidade, aliás, depois vou comentar que eu estou escrevendo sobre isso, e é o próximo livro, e assim, reconstruindo a família, os conceitos familiares. Legal. Não tem nome ainda, mas a ideia é essa. Um dos mitos é educar é uma bênção, né? Como se a gente tivesse que se preparar para aquilo, pelas maravilhas que virão pela frente. Uhum. Eu costumo dizer, assim, um cálculo aproximado, que pelo menos uns 80% do ato de educação é uma verdadeira encheção de saco. Né? É chato pra caramba, e educar nos ativa o que a gente tem de pior, do nosso lado mais chato. Porque educar uma criança não é dizer, olha, você tem que dar descarga quando faz xixi.
né? Você vai falar isso 40, 50, 60, 70 vezes para pegar um exemplo, e é bem possível que depois de um longo período que você se estressa com isso, que você fala, que você já falou com amor, que você já falou com carinho, que você já falou com raiva, que você chegou até a gritar, às vezes tem que dar um esporro, você entra no banheiro e tá lá, aquele passou o diabo da Tasmânia pelo banheiro, e a gente fica absolutamente estarrecido, assim, porque nesse educar é uma bênção, se parte do princípio de que quando você fala, o outro aprende e aprende e apreende o conceito imediatamente. Isso é uma grande mentira. Então, eu tenho me deparado com pais extremamente frustrados com isso. Pais que disseram assim, poxa, mas onde é que está essa bênção? É claro que a gente tem momentos maravilhosos com os nossos filhos, que são impagáveis, momentos de muito amor, e isso também não é uma regra, porque há famílias que não vivem isso, e eu acho que essas são as questões que a gente tem que trazer e desmistificar, mas educar não é uma bênção. Educar requer uma paciência enorme, uma habilidade socioemocional, de regulação emocional imensa, tá? E dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Como alguém botou aqui, ó, quem botou isso aqui A foi Ana. a Ana Michelucci. Ana Michelucci, eu acho que é isso, italiano, né? O Também sobrenome. escritor. Educada é muito trabalho, educar de fato é muito chato. É. E isso acaba sempre com. Eu sempre acabo falando em conferências, em cursos, que dar a vida a alguém deveria ser o ato mais generoso que a gente pode cometer na vida, né? Porque de fato envolve um nível de desprendimento enorme que não nos contaram essa história quando a gente foi ter filhos. Só venderam isso aí, essa coisa de educar uma bênção. É muito legal você falar isso e também a gente refletir se as novas gerações de pais e mães estão vindo tão iludidos assim, ou se esse movimento da maternidade real, que as redes sociais têm nos dado esse acesso de forma muito mais ampla, que são mães que abertamente se queixam, que falam que estão cansadas de brincar, estão cansadas de privação de sono e tantas outras coisas. Mas você vê que ainda vem essa romantização, ainda muito presente nos casais mais novos, assim? Eu acho que sim, e principalmente ainda por esse machismo estrutural que a gente vive, quem paga essa conta é a mulher, né? Porque parece que a mulher, depois de tudo que faz, inserção no mercado de trabalho, né, de um posicionamento mais ativo, socioeconômico, político, culturalmente, mas ainda, e por incrível que pareça, por mais, eu trabalho com mulheres que são muito avançadas, muito independentes, mães profissionais liberais, mas a culpa de chegar em casa depois de um dia extremamente estressante de trabalho, com coisas, incomodações mil, e assim, como é que eu não tenho disponibilidade, disposição para brincar com ele? E aí eu explico isso, inclusive, com um fenômeno da psicologia que exaure a empatia e a capacidade de se dedicar ao outro, que se chama exaustão do eu. Esse fenômeno é um fenômeno conhecido por quem estuda a nossa área, estuda empatia. A exaustão do eu é o seguinte: nós somos, para nos dedicarmos aos outros, como se fosse o nosso iPhone, o nosso telefone de celular. A gente precisa recarregar a bateria. E os espanhóis falam de uma teoria chamada teoria dos 3/8, né? Que é 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, dormir e 8 horas de ócio, né? O ócio criativo. Aquele momento onde você pode se dedicar a coisas que lhe dão prazer, que recarregam essa bateria. Então, vamos entender o ócio como se fosse lá o plugar o nosso iPhone para a gente se recarregar, senão a gente não consegue se dedicar ao outro de jeito nenhum, né? E a desregulação das emoções, e às vezes a gente explode, a gente não tem paciência ou entra num processo ruminativo de eu deveria, do I must, né? Tem até um autor americano, Albert Ellis, que brinca isso, chama isso de masturbation, que a gente entra num processo do I must, e se culpa, né? E isso é péssimo para a educação quando a gente tem alguém culpado tentando educar alguém. Interessante você falar. Eu me lembrei, nesse final de semana, eu encontrei com uma colega na academia que já é uma senhora, já é avó.
E a gente estava falando de parentalidade e ela me relatou, Renato, uma cena onde ela sentiu muita vergonha na infância de ter dado um tapa no rosto do filho, na frente dos coleguinhas, no momento onde ela perdeu completamente ali a razão. Aí ela me disse, mas eu nunca pedi desculpas, porque a gente não pode, de forma alguma, deixar eles montarem na gente. E aí eu fico pensando, o que você vê e que você acha que é um caminho razoável no momento onde os pais perdem a cabeça, causam algum tipo de humilhação ou se arrependem de alguma forma da maneira como eles educaram e retrata, não retrata, só muda dali. E isso está dentro de mitos também, né? De que os pais estão sempre certos e a criança então deve aprender. Eu sempre digo para os pais que aqui a gente luta por uma questão de parentalidade consciente e uma educação parental. Educação parental sem essas fórmulas prontas, que hoje se a gente abre o Instagram, nossa, né? Eu costumo dizer que essa galera aí está prestando um grande desserviço para a saúde mental, porque eles dão uma fórmula pronta. Esses dias eu vi uma do tipo assim, quando o seu filho não quiser ir para o banho, filho, vamos para o banho, filho, vamos para o banho, filho, vamos brincar com água, aí a criança levanta e fala, socorro, né? Na verdade, assim, onde é que está a nossa paciência para isso quando a gente repete 300 vezes as mesmas coisas? Então, quando os pais não conseguem executar isso, que é dado como uma fórmula pronta e que imagina que as pessoas consigam fazer, como é que os pais se sentem? Né? Piores, né? mais invalidados ainda. Então, esse mito de quando a gente tenta sempre fazer uma educação baseada na empatia, e é uma educação do mundo real, a vida como ela é. Eu já falei para meus filhos, eu não sou perfeito, eu vou fazer, fiz e farei ainda um monte de bobagem antes de ir ter com o Criador. Eu ainda vou fazer muita porcaria, muita coisa errada. A questão é da educação, a educação empática, é quando você pode dizer para o seu filho assim, desculpa, eu passei a dose, eu pesei a mão, eu não deveria ter dito o que disse, porque senão você está ensinando seus filhos alguma coisa do tipo, quando você tiver poder, você faz o que quiser e pisa no pescoço do outro. Então essa história de empoderar crianças é justamente o contrário, você traz uma educação mais empática e mais colaborativa. Por exemplo, dizer um palavrão, né? O pai diz um palavrão, a criança diz um palavrão, aí ela pergunta, você diz, não pode fazer isso, não pode dizer isso. E aí o seu filho, mas você diz, mas eu digo porque eu sou adulto e eu posso, nessa casa quem paga os boletos sou eu. Olha, o pai disse, não deveria ter dito, estava num momento estressado, então vamos voltar para o nosso prumo, para o nosso norte, porque a nossa vida não é uma linha reta, a gente escorrega. Então, eu acho que é super equivocado esse tipo de ideia de que empodera crianças. Pais pedem perdão, pais pedem desculpas. E isso faz parte de uma educação saudável. Bacana. A gente está falando aqui daquela famosa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Por essas ondas de acertos, erros e tantos pratinhos para equilibrar. Haveria uma parentalidade leve para a mulher? Ou o caminho da leveza é reconhecer os erros e... O que você diria? Eu acho que, infelizmente, se a gente vai falar de uma parentalidade moderna, e esses dias eu estava falando num evento da Associação Brasileira de Terapia de Família, da Abratef, e aí quando eu estava falando, eu me dei conta de uma coisa, que aí eu passei, me motivou para escrever esse livro que eu estou escrevendo agora, que é justamente o seguinte, a psicologia ainda tem alguns conceitos muito caretas, assim, né, que vêm da própria psicanálise, da função materna e da função paterna. Para a gente preparar esse povo aí para a modernidade, a gente tem que pensar em funções parentais ou funções normativas, né? Porque isso não pertence mais ao pai, mas eu acho que esses lugares hoje eles se mixaram, eles já não existe mais esse lugar. Até mesmo porque hoje nós temos famílias de 2 mulheres, famílias de 2 homens, famílias de trisais, famílias com trans, pai casado com trans,
Então, ou a mãe casada com um trans. Então a gente tem que repensar o mundo, né, e tentar resolver os problemas que vêm de novos arranjos, novas configurações. Não que essas famílias sejam problemas de jeito nenhum, mas a problemática, como é que a gente vai dar conta disso? Então a gente precisa, de fato, entender que essas funções normativas precisam se diluir. Eu acho que a única chance de a gente tornar a educação mais leve, eu não diria nem mais leve, menos pesada, porque ela é custosa, o custo é alto, é justamente quando a gente consegue diluir as funções normativas. Só que isso não existe. As mulheres, não existe, existe, mas a gente está longe ainda. Porque são as mulheres que pagam essa conta, são as mulheres que são cobradas. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa, por quê? Porque vendem uma perfeição parental que não existe, que é impossível de ser executada. Execução, uma perfeição materna. Que, aliás, tem uma outra coisa. Eu escrevi um livro chamado Darwin para Terapeutas, de 2018, né, que eu trabalho muito com emoções, então processo evolucionista, estudo muito isso. E essa ideia da família mononuclear, de uma mãe dando conta de um bebê o tempo todo, ela é antinatural. Porque no nosso ambiente ancestral, quando a gente vivia na savana africana, ou ambientes mais rudimentares, a gente via em comunidade de aproximadamente 120 a 150 membros, muito parecido como são as conjunções de gorilas e chimpanzés hoje. E nessa época, quando a criança já tinha a capacidade de andar, por volta dos 2 anos de idade, já tinha algum grau de autonomia, se diluía a parentalidade. Ela era criada pela coletividade, embora na hora de se recolher com os seus pais. Então, quando a gente exige que tenha alguém, um cuidador supremo, que deverá dar conta de tudo acerca de um filho, é uma verdadeira armadilha para a gente sentir culpa e se sentir deprimido ou irritado por aquilo que não consegue dar conta. Então, a gente espera muito do papel feminino, isso está muito impregnado na nossa cabeça, esperar muito do papel feminino, e as mulheres pagam essa conta. Então é isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque a gente já nasce incapaz de dar conta. E aí tem uma amiga minha que faleceu esse ano, que foi diretora da MTV, foi diretora da Pais e Filhos durante muitos anos, uma mente muito brilhante, que é a Mônica Figueiredo, e ela dizia: as crianças não vêm com bula, né? Mas elas nascem com... as crianças não vêm com manual de instruções, elas vêm com bula. Né? Então, quer dizer, não dá para a gente padronizar a educação, a gente não sabe o que vem, mas a gente vai ter que estudar, decodificar aquela bula para decodificar os sinais da criança, para entender quais são as necessidades dessa criança, que serão diferentes do irmão, que serão diferentes da criança do vizinho, e assim sucessivamente. Você tocou nesse ponto muito interessante, porque com várias mulheres que eu conversei, Renato, inclusive essa questão, às vezes, das avós, que quando vêm as filhas querendo educar ações ali, às vezes com um olhar mais de sustentabilidade, vegano, ou com uma educação positiva, não quer bater. E aí, às vezes, vem as gerações anteriores querendo dizer: olha, eu te eduquei de uma forma diferente, deu certo, não é por aí. Então é interessante como hoje, muitas vezes também, ao invés desse entendimento da multiplicidade, ainda existem algumas imposições geracionais em algumas famílias. E gera conflito. Ao invés de ser um momento de alegria e de troca, parece que uma disputa geracional de quem fez a melhor educação. Você percebe isso em consultório também? Olha, eu, na verdade, no consultório, a gente tenta o empoderamento parental para blindar isso. Porque o que faz uma mãe se submeter justamente à avó, né, e não conseguir se impor à avó? Só pode ser isso: culpa. Né? Ainda, isso é bilateral. As coisas estão impregnadas na nossa cabeça que os pais sabem. E a gente vê muito isso na clínica. Olha, eu estou com a minha vida estabelecida há 30 anos já, sou super autônomo, vou mudar para Nova York. A minha mãe disse assim: nossa, você vai para Nova York? O que você está fazendo? E aí aquilo parece que bate nos adultos, assim como tem uma voz lá dentro, totalmente empoderada. Hoje eu estava no meu dentista de manhã, e o meu dentista está prestigiando o meu trabalho, estava lendo e disse assim: Renato,
eu não tenho filhos, mas eu estou achando maravilhoso o livro porque eu estou entendendo muita coisa dos meus pais. Eu achei tão bacana esse feedback que ele deu. Justamente por isso, assim, né? Por que os meus pais agiram muitas vezes como agiram e eu estou entendendo isso a partir desse livro. E foi bem legal, né? Embora eu estivesse lá naquele momento tortura, que para mim dentista é sempre uma tortura, eu tive um feedback bacana. Que legal. E eu acho interessante, por também ter filhos, muitas pessoas me questionam, porque eu leio muito sobre maternidade, eu converso muito sobre isso, até para tomar a minha decisão de ter ou não filhos. Que já está tomada, está no livro, né? Mas por enquanto ainda não estou falando abertamente sobre ela. Mas o que eu vejo também é que, assim, mesmo quem não tem filhos ou está no processo de decidir, tem muito a aprender ao ler sobre ensino, sobre afeto, sobre culpa. Quando a gente se conhece melhor, a gente também pode educar melhor, você concorda? Claro, mas quando a gente se conhece melhor e quando a gente sabe o que virá pela frente. Olha só, acabou de sair do forno também, ó. Cabe um filho na sua vida. Eu brinco que se desse, tinha que botar aqui uma figura de uma camisinha que vai ser um anticoncepcional. A ideia desse livro é justamente botar, porque assim, nós temos pressões seletivas, biológicas para reproduzir, e são algoritmos que ativam aí. E a gente tem pressões sociais a serviço da biologia que também pressionam a gente para ter filhos. Se a gente botar o cérebro cartesiano em campo, a gente avalia se a gente quer ter filho ou não. O que motiva esse livro justamente é saber que isso varia de país, mas relatórios internacionais mostram que em alguns países, 70% das crianças não têm as suas necessidades básicas, como saneamento, educação, vestuário, residência, saúde, atendidas. Isso acende um sinal de alerta. Eu trabalhei e trabalho muito, comecei minha carreira praticamente com crianças vítimas de violência, famílias disfuncionais. Os números de negligência, abuso físico, abuso sexual, abusos psicológicos são imensos no mundo, gerando traumas e gerando assim uma saúde mental debilitada dessas pessoas que acabam, eu digo, o coletivo é a soma das unidades. Então, daqui a pouco, a patologia individual se reflete no social. Sim. Então, a gente tem que pensar, né, na questão de reprodução. E nesse livro eu trabalho com as ideias. Eu lecionei uma disciplina na universidade, isso há muitos anos atrás já, que era uma disciplina de Evolutionary Psychology, da psicologia evolucionista. E nessa disciplina, quando eu começava a dar aula, geralmente na psicologia a maioria eram mulheres, e eu perguntava quem aqui quer ter filhos, né? E a maioria das meninas levantava a mão. E aí, no final do semestre, muitas diziam assim, olha, eu não sei, eu acho que não. E algumas diziam, eu não quero, porque justamente a gente fazia esse diálogo. Na verdade, o que eu fiz foi pegar aquilo que eu lecionava lá atrás e botar no papel, né? Porque eu acho que é uma função importante de a gente saber, e ainda aqui coloca tudo aquilo que você enfrentará, ou aquilo que já é conhecido e mapeado. Que é engraçado que hoje a gente continua educando filhos pela opinião do pediatra, que é um médico e não é um educador, né? Pela opinião do quitandeiro quando você vai na esquina, diz assim, esse menino precisa de não sei o quê. Todo mundo dá palpite, todo mundo mete o pitaco, a avó dá pitaco, a tia. E aí a coisa mais chata do mundo, esse menino precisa, se fosse meu filho. Isso é extremamente irritante, porque é invalidante para quem está desse lado aqui, né? E acho que existem fórmulas prontas. Então, tem muita coisa para ser vista aqui e interessante. Eu vou pegar só um exemplo, por exemplo. Um momento onde os pais se atrapalham muito quando começa aquele terrible two, quer dizer, que começa aos 2 anos de idade, aquilo que a gente chama da adolescência, da infância. Olha, os dois são terríveis. A infância é terrível, a adolescência é terrível. Então, junta os dois. E aí, dos 2 aos 4 anos, isso envolve um desenvolvimento do sistema límbico. Ele está começando a trazer, exponenciando algumas emoções de modo mais agudo. Nessa fase começam, por exemplo, as fobias transitórias, os medos, que devem ser validados. Mas nessa é a fase que começam as birras, que o quê? Que a emoção raiva começa a se tornar mais expressiva. Se a natureza tivesse feito a gente nascer com o botão da raiva mais ativado, isso ia prejudicar o nosso attachment, o nosso apego.
provavelmente a gente ia se estressar muito com um bebê que já sai fazendo desaforo para a gente. Quando eles começam a fazer desaforo para a gente já está muito vinculado a eles por ocitocina, por convívio intenso, e aí a gente tolera e suporta. Mas olha só, quantos pais chegam para dizer assim, ao ponto de eu só dou amor e recebo agressividade, esse menino parece que não nos ama, que não gosta da gente. Não é, não tem nada a ver isso, absolutamente nada a ver. É uma fase que, se você conhece os estágios, por exemplo, é a fase que começa também a seletividade alimentar, terrível para pais que são mais, então, tem uma, por exemplo, veganos, que o filho quer só quer um nugget sequinho, é o terror da família. A gente precisa, porque as crianças começam o desenvolvimento das papilas gustativas e elas começam a ter problemas com alimentos que são mais aquosos, por exemplo, brócolis, aquela coisa que larga água, e elas é a emoção nojo começando a mostrar a sua cara. Então eles preferem coisas mais sequinhas, aqueles, comia legume até então, agora não quer mais fruta, não quer mais legume. São fases normais. Se você tem esse conhecimento prévio, né, não quer dizer que vai dar tudo certo. Mas pelo menos reduz o estresse. Você tem mecanismos para reduzir. Aí que a gente falou lá no início. Maternidade leve, não, ou parentalidade leve. Parentalidade leve não rola. Mas a minha vizinha teve, ok, mas vamos pensar na curva de Gauss com comportamentos ponta de curva. Assim. É uma expressão rara, né, que isso possa acontecer, ou simplesmente alguém está mentindo. Dizendo, foi levíssimo. Eu adorei os exemplos que você trouxe, eu fui lembrando situações. E assim, eu sou muito de tentar exemplificar de forma assim. Não tem como a gente chamar chuva de seca. É um adjetivo que é impossível de associar à água. A água é molhada. Então, se a gente também parar de querer forçar que a maternidade é leve, é bela, é divina apenas, e não querer olhar os outros adjetivos que inevitavelmente virão juntos, que é desafiador, que é cansativo, que é solitário, que às vezes dá medo, dá angústia. Aí eu acredito que a leveza talvez esteja nessa aceitação dos múltiplos adjetivos, né? De não querer reduzir a maternidade a algo somente incrível, né? Que é o maior mundo, o único amor. É aquilo que nos faz humano, é a falibilidade, Sim. a imperfeição. Então, se a gente começa a pensar que a maternidade, eu coloco, eu acho que a maternidade, que a gente tem que tentar pensar, embora o futuro não nos o presente não nos acompanhe, o futuro deverá falar em parentalidade, né? E essas funções que de fato são circulantes hoje, mas eu acho que a gente tem que tornar a parentalidade humana, e o humano é falho. Então, a falibilidade e parentalidade andam de mãos dadas. E se a gente entender isso, cara, eu vou errar, eu não tenho que saber. Como dizia a Mônica, o bebê não vem com manual de instruções. Você começa a aprender com ele. Porque a conexão que existe é a conexão empática. Quando você empatiza, você conecta como se fosse a rede Wi-Fi, assim, conectou ali no seu bebê. E aí começa uma linguagem, que é uma linguagem da decodificação. Você vai aprender sobre ele. Mas aprender com algo que não tem manual de instruções, como se fosse até ligar a televisão da sua casa, é um processo de acerto e erro. Uma curiosidade, Renato. Eu tenho uma amiga, Angélica, até não vi se ela está com a gente aqui, que ela tem um marido militar, que é bastante rígido, e ela me traz muito um olhar assim, de que ela vai vivendo cada fase a seu modo, porque se ela pensar demais, se ela estudar demais, se ela se informar demais, ela sente que ela paralisa. E aí, para as pessoas que eu tenho aqui uma audiência muito em dúvida se quer ou não ter filhos ou se vai ter o segundo. Porque também não adianta só ter um, né? A família começa às vezes a cobrar o irmãozinho, senão é injustiça, né? Egoísmo. E aí, para quem está nesse momento de reflexão, a informação através dos livros ou através das conversas, ela ajuda ou ela leva para um lugar de, ai meu Deus, é coisa demais, eu não vou conseguir?
para quem está na dúvida de ter filho ou não, ou ter um segundo filho ou não, um terceiro filho ou não, lembra do Cacete do Planeta? Seus problemas se acabaram. Está aqui, ó, cabe um filho na sua vida, nos melhores casos do ramo. Gente, a gente precisa o saudável, né? A Bruna Landi botou uma mensagem, Renato foi o cara. A Bruna é uma aluna queridíssima dos tempos da graduação, depois foi minha pós-graduanda, foi estagiária. Um grande beijo, querida. É super saudável, e quem é terapeuta sabe disso, que a interrogação é um processo saudável. As certezas são perigosas, né? Então, quanto mais... Eu digo que os mais velhos não lembram do Chacrinha, mas o Chacrinha dizia, eu vim para confundir, não para esclarecer. E eu acho que o processo é esse, é justamente gerar dissonância. Eu gosto um dos livros preferidos da minha vida é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Aliás, eu acho essa palavra mais maravilhosa do mundo. Essa palavra é terapêutica pra caramba. Porque o que faz um terapeuta? Ele desassossega. O que faz um orientador parental? Ele desassossega. Ele tira os pais daquela zona de conforto, né? E pensam o quanto de mim há neste problema. Né? Porque não é a criança como se fosse um eletrodoméstico estragado que a gente tem que corrigir. E é muito, muito bacana quando eles se dão conta do processo, do que eu preciso fazer, o quanto eu preciso mudar para entender isso. Então, né? Basicamente, isso. Muito legal, porque às vezes a gente escuta muito assim, eu sempre sonhei em ser mãe, e aí a mulher entra naquela questão de esperar o momento perfeito, ter a parceria adequada, ter uma condição financeira que ela julga que seria ok para ela tocar esse projeto de filhos. O momento perfeito não existe, isso é fato. Mas também, simplesmente ser mãe pelo sonho da maternidade, do bebê, entra num outro extremo que também não é legal, né? Da desinformação. O momento perfeito não existe, mas o momento imperfeito existe. Perfeito. Quando você está numa relação tóxica, quando você não tem condições emocionais para suprir a demanda de um bebê, quando você não tem questões financeiras, caramba, para suprir a questão de bebê, quando você não é capaz de dar uma escola para ele ser educado, quando você não é capaz de dar um teto para ele viver protegido, quando você não é capaz de alimentá-lo o suficiente para que o seu cérebro se desenvolva bem. Então, eu repito, o momento perfeito não existe, mas os momentos imperfeitos existem. E aí entra um momento imperfeito que acontece muito o erro da escolha da maternidade, que é o casamento em crise e a mulher achar que o filho vai salvar o casamento. A gente ainda escuta... Mas você sabe que a maioria, que aí eu de novo fazendo muita propaganda aqui, mas a maioria eu diria que não são muito, a maioria das maternidades, né, das reproduções, elas não são escolhas. Porque a nossa biologia é muito sacana. Por exemplo, eu sempre conto essa história, falava essa história com meus alunos, lá que foram meus alunos, estão aqui o Lucas Manfro também, queridíssimo, está aqui, a Bruna, como eu já disse, mas eu falo o seguinte, a natureza, ela atua para a reprodução por um princípio biológico chamado imperativo reprodutivo. Todas as espécies precisam se reproduzir para a perpetuação da espécie. Se vocês têm preocupação com a perpetuação da espécie, bota essa preocupação de lado, porque nós já estamos infestados de sapiens, e o sapiens justamente hoje é o que está detonando o planeta. Então, esqueçam isso. Mas, enfim, quando a gente conhece alguém e se enamora, se apaixona, começam a ativar uns algoritmos biológicos do tipo, eu sempre brinco, depois que a gente está no rock and roll, na cama, aí depois a gente está tudo deitadinho, acomodado, um com o outro. Aí isso vale para relações homoafetivas, a mesma coisa, para a gente não ter um princípio de careta aqui. Mas a gente começa a pensar bobagem, do tipo, imagina um bebê nosso, que lindo seria. Teria a sua boquinha, os meus olhinhos, teria a inteligência do seu papai, teria a meiguice da vovó. Ninguém fala teria o gênio de cão da sua avó, teria o mau caráter do seu irmão. Ninguém pensa, porque essa emoção
ela gera na nossa memória um processo seletivo. São os algoritmos biológicos em campo para reproduzir. Então a gente só pensa coisa boa. Ninguém pensa, olha só, o nosso bebê síndrome de Down, nosso bebê com autismo, nosso bebê com cromossomopatia, nosso bebê com uma má formação, né, congênita, com genética, um erro genético, um erro inato de metabolismo. Ninguém pensa nisso. Mas essas probabilidades existem tanto quanto um bebê bonitinho, né? Reproduzir são 22 pares de cromossomo de um lado do outro e a gente tem aí uma recombinação aleatória de DNA e isso, socorro. Então as pessoas dizem, nós somos gente boa, vamos botar um filho bom, bacana no mundo. Não, né? Você não controla. Educação é um processo que você não controla absolutamente nada, que às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado, você faz tudo errado e dá tudo certo, tem gente bacana. É claro que quando você tem afeto, um ambiente estruturado, você reduz a probabilidade de dar problema. Mas o processo é tão multifatorial que esse é por isso que eu digo, educar, dar a vida de alguém deveria ser o ato de maior generosidade, não esperar nada em troca, nada. Aí as pessoas dizem, você não escreve, que eu digo aqui, não escreva roteiros para os seus filhos, no mito da parentalidade. Você não escreve roteiro para os seus filhos, o mínimo, e isso está escrito, está gravado, o mínimo sejam gente bacana, do bem, empáticos, respeitem as normas sociais, respeitem o outro. O resto, onde é que vai morar? Não sei. Outra coisa, eu estou fazendo um levantamento, tá? E vou fazer aquele SurveyMonkey, aquele questionário que vou abrir para as pessoas responderem. Mas é incrível no consultório, os pais dizem assim, eu preferia que ele fosse heterossexual. Mas quem é você para preferir o que o outro vai ser? Eu queria que ele estudasse numa universidade. Quem é você para isso? Então, quando a gente entende isso na parentalidade, a parentalidade é um risco muito grande de você se dar com os burros na água e com as suas necessidades egoístas, né, se depararem com a via oposta de tudo aquilo que você imaginou e pensou. Então, é isso, é um ato absolutamente incontrolável a gente educar alguém, né? É um ato que você não tem controle, você não está no comando e não estará no comando. É um princípio fundamental para a gente entender. Você falar isso, Renato, assim, tem um depoimento que eu trago no meu livro também, da Cláudia, que ela diz que ela tirou o filho dela do armário. E quando a gente conversou e ela falou sobre isso, o que eu achei belo da história dela é porque ela, como mãe, entendia que o filho não estava vivenciando a adolescência de forma plena, com seus amores e aproveitando, porque ele não sentia-se confortável em sair do armário. E essa mãe foi lá buscar e falar, vem cá, eu quero que você aproveite a sua adolescência, eu vejo isso e isso. Então, assim, eu acho que exemplos como esses nos fazem pensar realmente de um amor que não está querendo impor roteiro, como você falou. Né, que quer enxergar o filho como um indivíduo com as suas singularidades e acolhê-lo, né, com amor. Muito legal. Eu tinha várias perguntas aqui ainda para fazer. Eu não sei se alguém quer também jogar na roda. E tem um ponto, antes de eu falar da capa, que eu também quero revelar, tem um ponto que você fala que eu queria, assim, não sei se eu vou te pegar desprevenido. Qual que seria a sua maior revelação pessoal após ter sido pai? Algo que nenhum livro, nenhum artigo, nenhuma pesquisa te revelou, mas algo que você, Renato, vivenciou na pele com essa experiência. A minha maior revelação que eu tive que lidar foi a falta de paciência em inúmeros momentos. É uma surpresa com caramba, como é que eu não tenho paciência em alguns momentos, né? Quando eu não estava preparado para isso, embora eu fosse terapeuta e tal, por isso que eu resolvi militar nessa área de educação, de parentalidade consciente, porque a gente se tortura pra caramba, né? Como é que eu não gosto dele o tempo inteiro, tempo integral? Eu até um dos mitos é o amor incondicional. Eu tinha até escrito um artigo para Veja sobre isso. Não existe amor incondicional. Cada vez mais tenho certeza disso, né?
a gente tem horas que a gente assim, como é que eu não tô, como é que eu não, né, como é que eu posso não estar amando ele nesse momento? Eles, né? Uhum, Porque são eles. uhum. Interessante. E Ser pai, você não se... é isso. É como é que era para ter. Eu deveria ter paciência nesse momento. Não tem nenhuma. Porque a gente é atravessado por uma série de outras questões. A gente se incomoda no trabalho. Às vezes a gente está com questões da conjugalidade. A gente tem a conjugalidade e a parentalidade. Sim. Às vezes as questões da conjugalidade se atravessam. Às vezes a gente está muito mal. Às vezes a gente perdeu alguém. Às vezes a gente está em risco com coisas importantes para a gente. De saúde ou qualquer outra coisa. E aí, como é que eu posso estar odiando ser pai nesse momento? Isso. Que bom ouvir isso com naturalidade. Porque às vezes a gente também, como filho, a gente se sente também que nem sempre é amado. E isso também não deveria gerar algum tipo de frustração como filho. É entender a humanidade do lado de lá. Antes de ser mãe, de ser pai, tem um humano dali, né? E que tem as frustrações dele também. Quando a gente Renato, a tem gente poderia... um vínculo bacana, bem estabelecido, a gente sai da rota, mas volta para ela. Legal. É que a gente vai sair da rota. É isso aí. Sair e voltar, né? Não ficar com aquele orgulho bobo de hierarquia. Né? Muito legal. Olha, pelo andar do relógio, eu vou caminhar para a revelação da capa do meu livro, mas quero te agradecer muito e agradecer todo mundo que está com a gente até aqui. Foram vários insights e eu acho que assim que a gente aprendeu nesse papo até aqui é que o sexo é o que menos importa. E a gente vê esse tanto de festa, de chá revelação, que a gente queria hoje, pessoal, era fazer uma provocação nesse sentido. Do tanto de profundidade que a parentalidade traz. E que os livros do Renato, o meu livro e tantas outras fontes aí de aprendizado ajudam, né? Mas nunca vão esgotar o caminho do aprendizado, dessa jornada. E aí, então, em primeira mão, meu caro, compartilhar com você e com todo mundo. Eu queria ter trazido um tablet, mas eu achei que o celular ia ficar mais fácil de mostrar. Vocês conseguem ver bem ou tá refletindo? A serenidade da renúncia. Olha que bonito. Aí Bonita eu queria capa. contar em primeira mão aqui para você e para todo mundo que está aqui. Então, a gente tem o livro, eu escolhi cores complementares para a capa, exatamente para mostrar essa dualidade da maternidade e da não maternidade. Então, a gente tem aqui o roxo e o amarelo, e cada um dos elementos que estão aqui nos pensamentos dessa mocinha são elementos que eu trago para o livro para a gente pensar, que você até já pincelou aqui. A questão do financeiro, e aí eu trago pesquisas que mostram o custo de criação de filhos, que a gente precisa pensar sobre isso. O tempo e a questão do relógio biológico, então eu falo de congelamento de óvulos, da preparação também para os maiores riscos numa gravidez mais tardia, e também pelo tempo que passa e que às vezes a gente fica esperando aquele momento perfeito, né? Falo de viagens, liberdade e vários outros valores que estão representados pelo aviãozinho. Uhum. Temos aqui também no pensamento um par de alianças que representa o casamento. E eu coloco em xeque muito também a expectativa de várias mulheres de esperar uma parceria para, às vezes, realizar aquilo que é o sonho delas, que é a maternidade. Coloco algumas metas, e aí a gente vai falar disso, e de várias variáveis que envolvem carreira também. E, por fim, esse símbolo que eu acho que é o menos conhecido, que é um triângulo com coração. É o símbolo que... Alguém sabe? Você sabe aí, Renato, o que é esse símbolo? Não. Não? É o símbolo da adoção. Ah, A gente que fala legal. sobre laços afetivos e laços de sangue. E as diferentes formas de constituir
É uma ligação com o filho. Que E eu vou. bacana, acho que tem muito em comum com as coisas que eu escrevi aqui, tanto um quanto o outro, É, né? mas é lógico. Acha que a gente se conectou à toa? Exato. Mas eu acho maravilhoso, principalmente essa coisa de congelamento de ovos. Que bacana. Eu vou querer, quando é que sai isso? Eu vou querer o meu. Quinta-feira vai estar disponível pela Amazon. Amanhã eu vou disponibilizar um link de Fast Pass que eu chamei, que é para as pessoas que quiserem receber o link um pouquinho antes, para se cadastrarem, porque as 50 primeiras compras eu vou fazer um sorteio especial aí na sexta-feira. Mas ele é Kindle ou é o Papai Noel também? No papel, ano que vem. Ah, A ano gente que vai vem. ter agora um lançamento solidário. Então, 100% da receita nos primeiros 30 dias de lançamento vão ser destinados como doação para o Hospital do Câncer de Uberlândia, que foi Tá, aonde eu fiz a escrita do livro. E por isso era mais viável fazer toda essa logística digital. entendi. E aí, então a gente vai fazer um preço bem acessível, que é de R$ 9,90. Vai estar disponível a partir de quinta-feira. E quem quiser o link um pouquinho antecipado, eu vou disponibilizar amanhã o Fast Pass, um post com um cadastro. E espero que você também me prestigie com a leitura. Eu estou com todos os seus aqui já. Total, total. Acho que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. Acho que vai me acrescentar muito, vou aprender muito. Para melhorar isso, a gente desse movimento de parentalidade consciente, de a gente poder pensar, né? Porque quando a gente tem a possibilidade de procriar, a gente tem que entregar, né? E entregar é renúncia, né? Então vamos ver se a gente está pronto para isso e a fim de. Legal. Renato, muito obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço, foi um Foi uma- prazer. Papo bacana, leve, divertido. Todo mundo gostou, tem vários comentários aqui também. Aham. Então, obrigada por ter usado rosa e eu de azul aqui também. Foi uma dupla bem, bem dinâmica. Boa noite, um beijo Boa para todos. noite. Tchau, tchau. Tchau.